Em um vilarejo remoto, um cachorro guarda um túmulo. Sua devoção incansável desperta a curiosidade de todos. Até que um dia, intrigada, uma mulher decidiu investigar. A lealdade do cachorro revelou segredos enterrados que mudariam o destino da comunidade. O sol mal havia despontado no horizonte, quando Dona Zulmira atravessou os portões enferrujados do cemitério municipal de São João do Morro. Com seus passos lentos e cuidadosos, ela seguia o caminho de sempre, carregando um pequeno buquê de margaridas colhidas de seu próprio jardim. O orvalho da manhã ainda cobria as lápides, refletindo os primeiros raios dourados do dia. Enquanto caminhava entre as sepulturas, Dona Zulmira notou algo incomum. Um cachorro de porte médio, pelagem marrom e olhos âmbar estava deitado sobre uma das lápides. O animal parecia imóvel, quase como se fizesse parte do próprio túmulo. Intrigada, a senhora se aproximou devagar. "Ô bichinho, o que você está fazendo aí?" sussurrou ela, estendendo a mão enrugada na direção do cão. O animal ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os de Dona Zulmira. Havia algo naquele olhar, uma mistura de tristeza e determinação, que fez a senhora recuar um passo. O cachorro não latiu, não rosnou, apenas ficou ali, firme em sua posição sobre a lápide. Dona Zulmira franziu o senho, ajustando os óculos para ler a inscrição na pedra. Em memória de João Pedro Silva, amado filho e irmão. A data indicava que o falecimento ocorrera há apenas 3 meses. Coitadinho, deve ser o cachorro dele, pensou ela em voz alta, sentindo uma pontada de compaixão. Decidida a ajudar o animal, Dona Zulmira voltou para casa e retornou com um pote de água e um pouco de comida. Colocou-os próximo ao túmulo, mas o cachorro sequer olhou para a oferenda. Seus olhos permaneciam fixos, como se guardassem um segredo que só ele conhecia. Nos dias que se seguiram, a presença do cão no cemitério se tornou o assunto principal no café do seu Antônio, ponto de encontro dos moradores de São João do Morro. As teorias se multiplicavam. Alguns diziam que o animal estava esperando o dono voltar. Outros sugeriam que ele podia ver o espírito do falecido. Maria das Dores, a fofoqueira oficial da cidade, não perdeu tempo em espalhar suas próprias conjecturas. Ouvi dizer que esse João Pedro não era flor que se cheirasse. Ela cochichou para quem quisesse ouvir. Talvez o cachorro esteja guardando alguma coisa importante. As palavras de Maria das Dores plantaram uma semente de curiosidade nos moradores. Logo, pequenos grupos começaram a visitar o cemitério, não mais para prestar homenagens aos entes queridos, mas para observar o misterioso guardião de 4 patas. Foi numa dessas visitas que Luísa, uma jovem estudante de veterinária, decidiu tomar uma atitude. Diferente dos outros, ela se preocupava com o bem-estar do animal. "Não podemos deixá-lo aqui indefinidamente", argumentou ela com o zelador do cemitério, seu Joaquim. "Ele precisa de cuidados, de um lar." Seu Joaquim coçou a cabeça calva, pensativo. "É, mocinha, mas ninguém consegue chegar perto dele. Já tentei de tudo, até cachorro-quente eu trouxe, mas nada faz ele sair de lá." Luísa não se deixou desanimar. Com paciência e determinação, ela começou a visitar o cemitério todos os dias, sempre no mesmo horário. Sentava-se a uma distância respeitosa do túmulo e falava com o cachorro, sua voz suave ecoando entre as lápides. "Oi, amigo", ela dizia. "Sei que você está triste, mas não precisa ficar sozinho. Tem um mundo inteiro lá fora esperando por você." Dias se passaram sem qualquer mudança aparente. O cachorro continuava em seu posto, impassível, mas Luísa notou pequenos sinais. Às vezes, as orelhas do animal se moviam quando ela falava, ou seus olhos a seguiam quando ela se levantava para ir embora. Enquanto isso, a história do cão fiel se espalhou para além dos limites de São João do Morro. Jornalistas de cidades vizinhas começaram a aparecer, câmeras em punho, ansiosos por capturar imagens do guardião do cemitério, como o animal passou a ser conhecido. A atenção da mídia trouxe consigo uma onda de curiosos e bem-intencionados. Pessoas chegavam de longe trazendo petiscos e brinquedos para o cachorro, mas ele permanecia indiferente a todas as tentativas de aproximação. Foi em uma tarde chuvosa de domingo que algo finalmente mudou. Luísa chegou ao cemitério encharcada, sua determinação inabalada pela tempestade. Ao se aproximar do túmulo,
Ela notou que o cachorro tremia, seu pelo ensopado colado ao corpo magro. "Ah, meu querido", murmurou ela, seu coração apertado. "Você não pode ficar assim." Num impulso, Luísa tirou seu casaco e lentamente, muito lentamente, aproximou-se do animal. Para sua surpresa e de seu Joaquim, que observava de longe, o cachorro não recuou. Ele permitiu que Luísa o cobrisse com o casaco, seus olhos âmbar fixos nos dela. Naquele momento, algo mudou. Uma conexão silenciosa se formou entre a jovem e o animal. Luísa sentou-se ao lado dele, protegendo-o da chuva com seu corpo, e ali ficaram, unidos em um silêncio que dizia mais que 1000 palavras. À medida que a notícia dessa primeira aproximação bem-sucedida se espalhou, a atmosfera em São João do Morro mudou. A curiosidade deu lugar a uma determinação coletiva: ajudar o guardião do cemitério e, quem sabe, desvendar o mistério por trás de sua lealdade inabalável. Mas ninguém poderia prever os segredos que aquele simples ato de compaixão começaria a desenterrar. Segredos que estavam enterrados muito mais fundo do que qualquer cova naquele cemitério, e que mudariam para sempre a história de São João do Morro. A notícia da aproximação de Luísa com o guardião do cemitério se espalhou por São João do Morro como fogo em palha seca. No dia seguinte, uma pequena multidão se reuniu nos portões do cemitério, ansiosa para ver se o milagre se repetiria. Entre eles estavam rostos familiares, e alguns nem tanto. Luísa chegou cedo, carregando uma bolsa com suprimentos veterinários. Seu coração batia forte, misturando ansiedade e esperança. Ao se aproximar do túmulo de João Pedro, ela viu que o cachorro ainda estava lá, enrolado no casaco que ela deixara no dia anterior. "Bom dia, amigo", ela chamou suavemente. O animal ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os dela. Havia um reconhecimento ali, uma fagulha de confiança recém-formada. Lentamente, Luísa se aproximou, oferecendo um pedaço de frango cozido. Para espanto de todos os presentes, o cachorro farejou a oferta e, após um momento de hesitação, aceitou o alimento. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão. Maria das Dores, sempre pronta para um comentário, não se conteve. "Vejam só, a mocinha conseguiu. Quem diria que seria preciso uma forasteira para resolver nosso mistério?" As palavras de Maria, embora ditas sem má intenção, causaram um desconforto palpável entre os moradores mais antigos. Luísa, apesar de morar em São João do Morro há 2 anos, ainda era considerada uma de fora por muitos. Enquanto Luísa examinava cuidadosamente o cachorro, checando sinais de desidratação ou ferimentos, seu Joaquim se aproximou, coçando a cabeça calva. "Moça", ele começou hesitante, "agora que o bichinho está mais calmo, talvez seja a hora de... bem, você sabe, tirar ele daqui." Luísa olhou para o zelador, depois para o cachorro, que agora descansava a cabeça em seu colo. "Não sei, seu Joaquim. Sinto que há algo mais aqui. Ele não está apenas triste, está protegendo algo." As palavras de Luísa pareceram ecoar de forma estranha no silêncio do cemitério. Alguns dos presentes trocaram olhares nervosos, como se um segredo coletivo estivesse prestes a vir à tona. Foi nesse momento que uma figura se destacou da multidão. Era Dona Clotilde, a bibliotecária aposentada, conhecida por sua memória afiada e língua ainda mais. "João Pedro", ela começou, sua voz trêmula de emoção ou talvez de medo. Não era o santo que todos pensavam. Havia rumores, histórias. Antes que Dona Clotilde pudesse continuar, foi interrompida por um grito agudo. Todos se viraram para ver Maria das Dores apontando para o túmulo, seu rosto pálido de horror. Olhem", ela gaguejou. Os olhos de todos seguiram a direção indicada. Ali, parcialmente escondido sob a pata do cachorro, estava um pequeno objeto brilhante. Luísa, com cuidado para não assustar o animal, estendeu a mão e pegou o item. Era um medalhão de ouro, com as iniciais JPS gravadas na frente. Quando Luísa o abriu, um pequeno pedaço de papel caiu no chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa desdobrou o papel com dedos trêmulos, consciente dos olhares ansiosos que a cercavam. Nele, escrito em uma caligrafia apressada, estava uma mensagem: "Se algo me acontecer, procurem na casa velha do morro. A verdade não pode ficar enterrada.
O cachorro, como se entendesse a gravidade do momento, soltou um uivo baixo e melancólico. A revelação do medalhão e da mensagem enigmática agitou São João do Morro como nunca antes. Grupos se formaram imediatamente, discutindo em vozes exaltadas o significado daquelas palavras. Que verdade? Perguntou alguém. E que casa velha é essa? Indagou outro. Luísa, ainda acariciando o cachorro, olhou para seu Joaquim em busca de respostas. O velho zelador parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. A casa velha do morro, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Ninguém vai lá há anos. Dizem que é mal assombrada. Maria das Dores, recuperada do susto inicial, já estava em plena forma, espalhando teorias cada vez mais elaboradas. Eu sempre disse que havia algo estranho com aquele rapaz, sempre sozinho, sempre escrevendo em seus cadernos. Quem sabe que segredos ele escondia? Enquanto a agitação crescia ao seu redor, Luísa permaneceu concentrada no cachorro. Havia uma conexão entre o animal e o mistério que se desenrolava. Disso ela tinha certeza. Mas qual? Foi então que ela notou algo estranho. O cachorro, que até então se recusara a deixar o túmulo, estava agora de pé, olhando fixamente na direção do morro que se erguia além dos limites do cemitério. Ele quer nos mostrar algo, Luísa disse, sua voz cortando o burburinho das conversas. A declaração de Luísa silenciou a todos. O cachorro deu alguns passos hesitantes para longe do túmulo, parou e olhou para trás como se estivesse convidando-os a segui-lo. Não podemos simplesmente seguir um cachorro morro acima, protestou o padre Anselmo, que até então observava tudo em silêncio. Mas Luísa já estava de pé, determinada. Eu vou, ela declarou. Quem vem comigo? Houve um momento de hesitação coletiva. Então, para a surpresa de todos, seu Joaquim deu um passo à frente. Eu vou com você, mocinha. Conheço cada palmo desse morro. Um a um outros se juntaram. Dona Zulmira, com seus passos lentos mas decididos. O jovem Carlos, assistente da farmácia, ansioso por uma aventura, e até mesmo Maria das Dores, incapaz de resistir à perspectiva de ser a primeira a descobrir o segredo. Enquanto o grupo inusitado se preparava para a jornada morro acima, o resto da cidade fervilhava com especulações. O que encontrariam na casa velha? Que segredos João Pedro havia levado consigo? E por que o cachorro escolhera aquele momento para revelar o medalhão? À medida que Luísa, o cachorro e os outros começavam sua subida, nuvens escuras se formavam no horizonte, prenunciando uma tempestade. O ar estava carregado não apenas de umidade, mas de expectativa e apreensão. São João do Morro estava prestes a enfrentar seus próprios demônios, enterrados há muito tempo, sob camadas de silêncio e conformismo. E no centro de tudo estava um cachorro, um guardião silencioso que carregava o peso de um segredo grande demais para ser contido em um simples túmulo. A subida pelo morro revelou-se mais desafiadora do que o grupo inicialmente imaginara. O caminho, há muito abandonado, estava coberto por vegetação densa e traiçoeira. Seu Joaquim, com sua experiência de anos, liderava o grupo, usando um velho facão para abrir caminho através do matagal. Luísa seguia logo atrás, com o cachorro colado aos seus calcanhares. O animal parecia ter encontrado um novo propósito, guiando-os com uma determinação quase sobrenatural. Seus olhos âmbar brilhavam com uma inteligência que ia além do instinto animal. Estamos chegando, ofegou seu Joaquim, apontando para uma clareira à frente. A casa velha fica logo ali. Quando finalmente emergiram da vegetação, o grupo se viu diante de uma visão que parecia saída de um filme de terror. A casa velha do morro, outrora uma mansão imponente, agora não passava de uma carcaça decadente. Suas janelas, como olhos vazios, encaravam os recém-chegados com uma hostilidade silenciosa. Maria das Dores, sempre dramática, deixou escapar um gritinho. Ai, meu Deus, é aqui que vamos entrar? Não temos escolha, respondeu Luísa, sua voz firme apesar do tremor que percorria seu corpo. Viemos até aqui por um motivo. O cachorro, como que para enfatizar as palavras de Luísa, avançou em direção à porta da frente, seu rabo abanando pela primeira vez desde que fora encontrado no cemitério. Com cautela, o grupo se aproximou da entrada. A porta, inchada pela umidade, cedeu com um gemido agonizante ao toque de seu Joaquim.
O interior da casa estava mergulhado em penumbra, o ar pesado com o cheiro de mofo e segredos há muito guardados. Precisamos de luz, murmurou Carlos, o jovem assistente da farmácia, sacando seu celular para usar como lanterna. À medida que avançavam pela sala de estar, os feixes de luz revelavam móveis cobertos por lençóis empoeirados, como fantasmas silenciosos de uma vida que já não existia mais. Retratos nas paredes, quase irreconhecíveis sob camadas de poeira, pareciam observá-los com olhos acusadores. O cachorro, no entanto, não hesitou. Com passos decididos, ele se dirigiu a uma porta no fundo da sala, arranhando-a insistentemente. "Ele quer que abramos", disse Luísa, aproximando-se. A porta levava a um escritório. Diferente do resto da casa, este cômodo parecia ter sido usado recentemente. Havia marcas na poeira da escrivaninha, como se alguém tivesse estado ali, mexendo em papéis. Foi Dona Zulmira quem primeiro notou algo estranho. "Olhem", ela disse apontando para uma das estantes, "tem algo errado com aqueles livros." Seu Joaquim se aproximou, examinando a estante com olhos experientes. "Não são livros de verdade", ele concluiu após um momento. "É uma porta falsa." Com cuidado, ele puxou a estante, revelando uma passagem secreta. O grupo trocou olhares apreensivos, antes de se aventurar pelo corredor escondido. O túnel era estreito e úmido, as paredes cobertas de teias de aranha. Após alguns metros, eles se viram em uma pequena sala subterrânea. No centro, havia uma mesa com um velho computador e pilhas de documentos. "O que é tudo isso?", perguntou Carlos, sua voz tremendo ligeiramente. Luísa se aproximou da mesa, folheando alguns dos papéis. Seus olhos se arregalaram à medida que lia. São registros, transações financeiras, nomes, datas. Meu Deus, isso é enorme! O cachorro, que até então os guiara com tanta certeza, agora parecia inquieto. Ele circulava pela sala, farejando cada canto, como se procurasse algo específico. Maria das Dores, incapaz de conter sua curiosidade, pegou um dos documentos. "Olhem isso! Tem o nome do prefeito aqui e do chefe de polícia." Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. As implicações do que estavam vendo começavam a se formar em suas mentes. "João Pedro descobriu algo", murmurou seu Joaquim, sua voz carregada de compreensão tardia. "Algo grande e perigoso." Nesse momento, o cachorro latiu, chamando a atenção de todos. Ele estava parado diante de um pequeno cofre embutido na parede, praticamente invisível sob a camada de poeira. Luísa se ajoelhou ao lado do animal, examinando o cofre. "Precisamos abrir isso", ela declarou. "Mas como?", perguntou Dona Zulmira. "Não temos a combinação." Foi então que Luísa teve uma ideia. Pegando o medalhão que haviam encontrado no cemitério, ela o examinou cuidadosamente. Na parte de trás, quase imperceptíveis, estavam gravados 3 números. Com mãos trêmulas, ela girou o disco do cofre, inserindo a combinação. Para alívio e espanto de todos, a porta se abriu com um clique suave. Dentro do cofre havia um único item, um pendrive. Carlos, sendo o mais jovem e tecnologicamente experiente do grupo, pegou o pendrive e o conectou ao velho computador. A tela piscou, ganhando vida. O que viram a seguir fez com que todos prendessem a respiração. Eram arquivos, centenas deles, detalhando uma rede de corrupção que se estendia por toda a região. Políticos, empresários, até mesmo figuras do judiciário, todos estavam implicados. "João Pedro era um jornalista investigativo", disse Luísa, lembrando-se subitamente de algo que ouvira quando chegou à cidade. "Ele deve ter descoberto tudo isso e..." Ela não completou a frase, mas todos entenderam. O destino de João Pedro de repente ficou claro, e era muito mais sombrio do que qualquer um poderia ter imaginado. O cachorro, como se sentisse o peso da revelação, soltou um uivo baixo e melancólico. Seu trabalho estava feito, o segredo de seu dono finalmente revelado. Enquanto o grupo absorvia o choque da descoberta, um barulho vindo do andar de cima os fez congelar. Passos. Alguém mais estava na casa. "Precisamos sair daqui", sussurrou seu Joaquim urgentemente. "E precisamos decidir o que fazer com essas informações." Luísa, com uma determinação que surpreendeu até a ela mesma, pegou o pendrive e o guardou em seu bolso. "Vamos levar isso para a polícia estadual", ela declarou.
Esta é uma chance de limpar nossa cidade, de fazer justiça. Enquanto se preparavam para sair sorrateiramente da casa, cada membro do grupo sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O segredo que o guardião do cemitério ajudara a desenterrar estava prestes a sacudir as fundações de São João do Morro. E enquanto se esgueiravam pela vegetação densa, de volta à cidade, o céu finalmente se abriu. A chuva caía em torrentes, como se a própria natureza quisesse lavar os pecados há tanto tempo escondidos naquela pequena cidade do interior. A chuva caía impiedosamente sobre São João do Morro, transformando as ruas de terra em lamaçais traiçoeiros. O grupo, encharcado e exausto, fez seu caminho de volta à cidade, com o coração pesado pelas revelações recém-descobertas. O cachorro, agora batizado de Guardião por Luísa, seguia fielmente ao lado deles, como se ainda cumprisse uma missão silenciosa. Ao chegarem à praça central, encontraram uma multidão ansiosa esperando por notícias. A tempestade não havia sido suficiente para dispersar a curiosidade dos moradores. Olhares inquisitivos e sussurros agitados os receberam. "O que vocês encontraram lá em cima?" gritou alguém da multidão. "Por que demoraram tanto?" questionou o outro. Luísa trocou olhares preocupados com seu Joaquim. Eles sabiam que não podiam revelar tudo ali, no meio da praça. As informações que carregavam eram perigosas demais. Foi o padre Anselmo quem tomou a frente, sua voz calma cortando o burburinho da multidão. "Meus caros, nossos amigos retornaram exaustos de sua jornada. Deixem-nos descansar. Amanhã, com a bênção de Deus, saberemos mais." As palavras do padre, embora não satisfizessem completamente a curiosidade da população, foram suficientes para acalmar os ânimos momentaneamente. A multidão começou a se dispersar, protegendo-se da chuva que continuava a cair. Luísa, aproveitando o momento, sussurrou para o grupo: "Precisamos nos reunir em um lugar seguro. Temos muito o que discutir." Dona Zulmira ofereceu sua casa um pouco afastada do centro. "Ninguém suspeitará de uma reunião na casa de uma velha senhora", ela argumentou com um sorriso astuto. Enquanto caminhavam para a casa de Dona Zulmira, Luísa não pôde deixar de notar olhares furtivos lançados em sua direção. A notícia de sua expedição ao morro já devia ter se espalhado por toda a cidade. Ela apertou o bolso onde guardava o pendrive, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Na acolhedora sala de estar de Dona Zulmira, o grupo finalmente pôde relaxar um pouco. Guardião se acomodou perto da lareira acesa, seu pelo ainda úmido da chuva. "E agora?" perguntou Carlos, quebrando o silêncio tenso. "O que fazemos com essas informações?" Maria das Dores, sempre propensa ao drama, sugeriu: "Deveríamos ir direto à televisão, expor tudo." Seu Joaquim balançou a cabeça pensativo. "Não podemos agir precipitadamente. Essas pessoas envolvidas são poderosas. Precisamos ser cuidadosos." Luísa, que estivera em silêncio até então, finalmente falou: "Acho que devemos entrar em contato com a polícia estadual. Mas antes, precisamos fazer cópias desses arquivos. É nossa única garantia." A sugestão de Luísa foi recebida com acenos de concordância. Eles sabiam que estavam lidando com algo maior do que suas vidas cotidianas em São João do Morro. Enquanto discutiam os próximos passos, um barulho na rua chamou a atenção de todos. Pelo som, parecia ser um carro se aproximando, algo incomum àquela hora da noite, especialmente com aquela tempestade. Guardião se levantou, as orelhas em alerta. Um rosnado baixo escapou de sua garganta. Dona Zulmira se aproximou da janela, afastando ligeiramente a cortina. Seus olhos se arregalaram de surpresa. "É o carro do prefeito", ela sussurrou alarmada. O pânico se instalou no grupo. Teriam sido descobertos tão rápido? "Rápido!" comandou seu Joaquim. "Apaguem as luzes!" No escuro, eles ouviram o carro parar em frente à casa. Portas se abriram e fecharam. Passos pesados se aproximaram da porta. Luísa sentiu seu coração batendo furiosamente. Ela agarrou o pendrive com força, como se sua vida dependesse disso. De certa forma, dependia. 3 batidas fortes na porta fizeram todos saltarem. "Dona Zulmira?" chamou uma voz masculina. "Sou eu, o prefeito Oliveira. Preciso falar com a senhorita Luísa. É urgente." O grupo trocou olhares aterrorizados.
Como o prefeito sabia que Luísa estava ali? Não abra, sussurrou Carlos, sua voz tremendo de medo. Mas Dona Zulmira, com uma coragem que surpreendeu a todos, respondeu: Só um momento, prefeito. Já vou atender. Antes de abrir a porta, ela se virou para o grupo e disse em voz baixa: Lembrem-se, não sabemos de nada. Estávamos apenas explorando uma casa velha por curiosidade. Com um aceno final, ela destrancou a porta, revelando o prefeito Oliveira e 2 homens que pareciam ser seus seguranças. A chuva continuava caindo impiedosamente lá fora. Boa noite, Dona Zulmira, disse o prefeito, sua voz estranhamente calma. Espero não estar incomodando, mas ouvi dizer que tivemos alguns exploradores corajosos hoje. Gostaria de saber se encontraram algo interessante lá em cima. O sorriso no rosto do prefeito não alcançava seus olhos. Havia uma ameaça velada em suas palavras, uma tensão palpável no ar. Luísa deu um passo à frente, tentando manter a voz firme. Boa noite, prefeito. Foi apenas um passeio curioso. Infelizmente não encontramos nada além de poeira e teias de aranha. O prefeito a encarou por um longo momento, como se tentasse ler sua alma. Guardião, sentindo a tensão, posicionou-se protetoramente ao lado de Luísa, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Entendo, disse o prefeito finalmente. Bem, fico feliz que todos estejam bem. Sabem como são perigosas essas casas antigas? Nunca se sabe o que pode desabar sobre nossas cabeças. A ameaça mal disfarçada pairou no ar como um miasma tóxico. O grupo manteve-se em silêncio, conscientes de que cada palavra poderia ser uma armadilha. Bem, não vou mais incomodá-los, concluiu o prefeito, seu sorriso falso de volta ao rosto. Tenham uma boa noite. E lembrem-se, se precisarem de algo, qualquer coisa, a prefeitura está sempre de portas abertas. Com isso, ele se virou e saiu, seus seguranças o seguindo de perto. O som do carro se afastando foi recebido com suspiros coletivos de alívio. Mas todos ali sabiam que isso era apenas o começo. A tempestade que caía lá fora era nada comparada à tormenta que se aproximava de São João do Morro. O relógio na parede marcava meia-noite. Um novo dia estava começando, e com ele, uma batalha que mudaria para sempre o destino daquela pequena cidade do interior. O dia amanheceu em São João do Morro, com um céu pesado de nuvens cinzentas, como se a própria natureza refletisse a tensão que pairava sobre a cidade. Na casa de Dona Zulmira, o grupo passou a noite em vigília, discutindo em sussurros seus próximos passos. Luísa, com olheiras profundas marcando seu rosto jovem, foi a primeira a quebrar o silêncio da manhã. Precisamos agir rápido. O prefeito já sabe que descobrimos algo, e não vai demorar para ele tomar medidas mais drásticas. Seu Joaquim assentiu gravemente. Concordo. Mas precisamos ser espertos. Se formos direto à polícia estadual, podemos acabar nos metendo em mais problemas. Foi nesse momento que Carlos, que estivera quieto a maior parte da noite, teve uma ideia. E se usássemos a internet? Poderíamos criar cópias digitais dos arquivos e enviá-los para jornalistas de confiança em todo o país. A sugestão de Carlos foi recebida com um misto de esperança e apreensão. Era arriscado, mas poderia ser sua melhor chance de expor a verdade sem colocar suas vidas em perigo imediato. Vou precisar de ajuda para isso, continuou Carlos. Precisamos de um computador seguro e uma conexão de internet que não possa ser rastreada até nós. Maria das Dores, surpreendendo a todos, falou: Meu sobrinho tem um daqueles... Como se chama? VPN? Ele sempre usa quando vem me visitar. Diz que é para se proteger na internet. A revelação de que Maria das Dores tinha um parente tech-savvy arrancou sorrisos cansados do grupo. Às vezes a ajuda vem dos lugares mais inesperados. Enquanto o grupo se preparava para colocar o plano em ação, Guardião permanecia vigilante, seus olhos atentos fixos na janela, como se esperasse o retorno do perigo a qualquer momento. Luísa se ajoelhou ao lado do cão, acariciando sua cabeça. Você sabia o tempo todo, não é? Sabia que precisávamos descobrir a verdade. O animal a olhou com seus olhos âmbar, cheios de uma inteligência que ia além da compreensão humana. Naquele momento, Luísa sentiu uma conexão profunda com o fiel companheiro de João Pedro. Eles estavam juntos nessa missão até o fim.
Com o plano traçado, o grupo se dividiu em tarefas. Carlos e Maria das Dores foram buscar o equipamento necessário, enquanto seu Joaquim e Dona Zulmira ficaram encarregados de manter as aparências na cidade, agindo como se fosse um dia normal. Luísa, por sua vez, tinha a tarefa mais perigosa. Ela precisava voltar ao cemitério. Algo lhe dizia que ainda havia pistas importantes no túmulo de João Pedro. Acompanhada por guardião, Luísa fez o caminho até o cemitério, seu coração batendo acelerado a cada passo. O local, normalmente tranquilo, parecia carregado de uma energia sinistra naquela manhã. Ao se aproximar do túmulo de João Pedro, Luísa notou algo diferente. A terra ao redor parecia recentemente remexida. Alguém estivera ali durante a noite. Com cuidado, ela começou a examinar a área. Foi guardião quem chamou sua atenção, farejando insistentemente um ponto específico. Luísa cavou com as mãos, sentindo seus dedos tocarem algo sólido. Era uma caixa de metal, pequena e enferrujada. Com mãos trêmulas, Luísa a abriu. Dentro, havia um caderno de anotações e um pequeno gravador de voz. Mal teve tempo de processar sua descoberta quando ouviu vozes se aproximando. Rapidamente, ela escondeu a caixa em sua bolsa e se levantou, tentando parecer casual. Eram 2 homens que ela reconheceu como funcionários da prefeitura. Eles pararam ao vê-la, surpresa e suspeita, evidentes em seus rostos. "Senhorita Luísa", disse um deles, sua voz carregada de falsa cordialidade. "O que faz aqui tão cedo?" Luísa forçou um sorriso, agradecendo silenciosamente por ter guardião ao seu lado. "Apenas prestando meus respeitos. João Pedro era um amigo." Os homens trocaram olhares significativos. Claro, respondeu o outro. "Bem, não queremos incomodar. Tenha um bom dia." Enquanto eles se afastavam, Luísa podia sentir seus olhares queimando em suas costas. Ela sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. De volta à casa de Dona Zulmira, o grupo se reuniu para examinar as novas evidências. O caderno estava cheio de anotações crípticas e nomes codificados. O gravador, por sua vez, continha algo ainda mais valioso: a voz de João Pedro. "Se você está ouvindo isso", dizia a gravação, a voz de João Pedro trêmula, mas determinada, "significa que algo aconteceu comigo. O que descobri vai muito além de São João do Morro. É uma rede de corrupção que se estende por todo o estado. Políticos, empresários, juízes, todos estão envolvidos. A chave para desvendar tudo está..." A gravação terminava abruptamente, deixando o grupo em um silêncio atordoado. "Meu Deus", sussurrou Dona Zulmira, "em que nos metemos?" A pergunta pairou no ar, pesada e assustadora. Eles sabiam que não havia mais volta. O que começara como um mistério em torno de um cachorro fiel havia se transformado em algo muito maior, muito mais perigoso. Luísa olhou para cada um dos rostos ao seu redor, vendo neles uma mistura de medo e determinação. Finalmente, seus olhos pousaram em guardião, que a encarava com uma confiança inabalável. "Não podemos parar agora", ela declarou, sua voz firme, apesar do tremor em suas mãos. "Devemos isso a João Pedro, a guardião e a toda São João do Morro. Vamos expor a verdade, custe o que custar." O grupo assentiu em silêncio. Eles sabiam que as próximas horas seriam cruciais. O destino de uma cidade inteira estava em suas mãos e o tempo estava se esgotando. Lá fora, o céu finalmente começava a clarear, as nuvens se dissipando lentamente. Um novo dia estava nascendo em São João do Morro, e com ele, a promessa de uma verdade há muito tempo enterrada finalmente vindo à luz. O sol da tarde já começava a se inclinar no horizonte quando Carlos finalmente conseguiu estabelecer uma conexão segura. O grupo se reuniu ansiosamente ao redor do computador improvisado na sala de Dona Zulmira, seus rostos iluminados pela luz azulada da tela. "Pronto", anunciou Carlos, seus dedos pairando sobre o teclado. "Agora podemos enviar os arquivos sem risco de serem rastreados até nós." Luísa assentiu, sentindo o peso do pendrive em sua mão. "Para quem enviamos primeiro?" Foi seu Joaquim quem respondeu, sua voz carregada de uma sabedoria adquirida ao longo dos anos. "Precisamos pensar grande. Jornais estaduais, nacionais, até internacionais, se possível.
Quanto mais gente souber, mais seguros estaremos. Enquanto Carlos iniciava o processo de upload, Maria das Dores, que estivera vigiando pela janela, soltou um grito abafado. Tem movimento lá fora, carros da prefeitura. O pânico ameaçou tomar conta do grupo, mas Luísa manteve a calma. Continuem com o upload. Vou distraí-los. Antes que alguém pudesse protestar, ela saiu pela porta dos fundos, Guardião fielmente ao seu lado. Contornando a casa, ela se deparou com 3 veículos oficiais estacionados na frente. O prefeito Oliveira estava lá, cercado por homens de aparência ameaçadora. Ah, senhorita Luísa, disse o prefeito, seu sorriso não alcançando seus olhos frios. Que coincidência encontrá-la aqui. Estávamos justamente procurando por você. Luísa forçou um sorriso, sentindo o Guardião tenso ao seu lado. Prefeito Oliveira, que surpresa! Posso ajudá-lo em algo? O prefeito deu um passo à frente, sua voz baixando para um tom ameaçador. Acredito que você tenha algo que me pertence, algo que encontrou na casa velha do morro. Seria mais fácil para todos se você simplesmente me entregasse. Nesse momento, Guardião soltou um rosnado baixo, colocando-se entre Luísa e o prefeito. O animal, sempre tão gentil, agora mostrava uma ferocidade que surpreendeu a todos. Controle esse vira-lata! Gritou um dos homens do prefeito, dando um passo ameaçador em direção a Guardião. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. O som de sirenes começou a ecoar pela rua, ficando cada vez mais alto. Carros da polícia estadual surgiram dobrando a esquina, suas luzes piscando freneticamente. O rosto do prefeito empalideceu visivelmente. O que é isso? O que você fez? Luísa, tão surpresa quanto todos, aproveitou o momento de confusão. Parece que o senhor tem visitas, prefeito. Talvez seja a hora de responder algumas perguntas. Os próximos minutos foram um turbilhão de ação. Policiais saltaram de seus veículos, armas em punho. O prefeito e seus homens foram rapidamente cercados e desarmados. Do outro lado da rua, Luísa viu rostos familiares emergindo de um dos carros da polícia. Eram jornalistas de grandes veículos de comunicação, câmeras a postos, capturando cada momento do desenrolar dos eventos. Foi então que ela entendeu. O plano havia funcionado. As informações que eles enviaram tinham chegado aos lugares certos, desencadeando uma reação em cadeia que agora culminava neste momento de justiça. Enquanto o prefeito era levado sob custódia, protestando sua inocência, os moradores de São João do Morro começaram a sair de suas casas atraídos pelo alvoroço. Olhares de confusão, surpresa e, em alguns casos, alívio, podiam ser vistos em seus rostos. Seu Joaquim, Dona Zulmira, Carlos e Maria das Dores se juntaram a Luísa na rua, observando a cena com uma mistura de choque e triunfo. Conseguimos, sussurrou Carlos, ainda mal acreditando. Um oficial se aproximou do grupo, seu semblante sério, mas respeitoso. Vocês são os responsáveis por nos enviar as informações? Luísa deu um passo à frente, Guardião ao seu lado. Sim, senhor, mas o verdadeiro herói é este cachorro. Ele nos guiou até a verdade. O oficial olhou para Guardião, um sorriso se formando em seus lábios. Então temos muito a agradecer a este valente amigo de 4 patas. Enquanto a operação policial continuava, com mais prisões sendo efetuadas pela cidade, jornalistas se aproximaram do grupo, ávidos por ouvir sua história. Luísa, sentindo o peso da responsabilidade, começou a narrar os eventos dos últimos dias, desde o mistério do cachorro no cemitério até a descoberta da vasta rede de corrupção. À medida que ela falava, viu nos olhos das pessoas ao seu redor algo que há muito tempo estava ausente em São João do Morro: esperança. A verdade, por tanto tempo enterrada, finalmente vinha à tona, trazendo consigo a promessa de um novo começo para a cidade. Guardião, como se entendesse a magnitude do momento, soltou um uivo longo e melancólico. Era um som de despedida, de missão cumprida. João Pedro podia finalmente descansar em paz, sabendo que seu sacrifício não havia sido em vão. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Luísa se ajoelhou ao lado de Guardião, abraçando-o com força. Obrigada, ela sussurrou em seu ouvido. Obrigada por não desistir. O cachorro a olhou com seus olhos âmbar, cheios de uma sabedoria além da compreensão humana. Naquele momento,
Luísa soube que não importava o que o futuro reservasse, São João do Morro nunca mais seria a mesma. A verdade, assim como o sol, sempre encontra um caminho para brilhar. Não importa quão densas sejam as nuvens que tentam obscurecê-la. 6 meses se passaram desde aquela tarde fatídica em que a verdade veio à tona em São João do Morro. A pequena cidade, outrora sufocada pelo peso de segredos obscuros, respirava agora um ar de renovação e esperança. Luísa caminhava pelas ruas recém-pavimentadas, Guardião trotando fielmente ao seu lado. As mudanças eram visíveis por toda parte. Fachadas de prédios pintadas com cores vibrantes, praças revitalizadas e, o mais importante, rostos sorridentes dos moradores. Ao passar pela prefeitura, agora ocupada por uma administração interina até as próximas eleições, Luísa não pôde deixar de sorrir. A placa na entrada ostentava os dizeres "Transparência e honestidade", o novo lema de São João do Morro. Seu destino naquela manhã ensolarada era o cemitério municipal. Não mais um lugar de mistério e apreensão. O local havia sido transformado em um belo jardim memorial. No centro, uma estátua recém-inaugurada chamava a atenção. Um cão de bronze, sentado em pose vigilante, com uma placa aos seus pés que dizia "Guardião", símbolo de lealdade e justiça. Luísa se ajoelhou diante do túmulo de João Pedro, agora sempre adornado com flores frescas trazidas pelos moradores agradecidos. "Conseguimos, João", ela sussurrou. Sua luta não foi em vão. Guardião, como se entendesse o momento, soltou um uivo baixo e melancólico. Luísa o abraçou sentindo uma onda de emoção a invadir. O velho cachorro, embora ainda fiel e amoroso, mostrava sinais da idade avançada. Seus passos eram mais lentos, seu pelo mais grisalho, mas seus olhos âmbar ainda brilhavam com a mesma intensidade. Ao deixar o cemitério, Luísa e Guardião foram saudados por vários moradores. A jovem veterinária, antes vista como uma forasteira, era agora considerada uma heroína local. Mas ela sabia que a verdadeira homenagem pertencia ao fiel companheiro canino ao seu lado. Na praça central, uma pequena multidão se reunia. Era dia de sessão na recém-formada Comissão da Verdade e Transparência de São João do Morro. Criada para investigar a fundo os anos de corrupção e ajudar a cidade a se curar, a comissão tinha se tornado um símbolo do novo espírito que tomava conta do lugar. Seu Joaquim, agora presidente da comissão, acenou para Luísa ao vê-la se aproximar. O velho zelador do cemitério havia se tornado uma figura respeitada, sua sabedoria e integridade reconhecidas por todos. "Bem-vinda, Luísa", ele a cumprimentou com um sorriso caloroso. "Estávamos justamente falando sobre você." Intrigada, Luísa se juntou ao grupo. Foi então que Dona Zulmira, com um brilho travesso nos olhos, revelou a surpresa. "Querida, recebemos uma ligação do governo estadual esta manhã. Eles querem transformar a história de São João do Morro em um projeto educacional. Um exemplo de como a coragem de poucos pode mudar o destino de muitos." Carlos, agora responsável pela implementação de um sistema de transparência digital na prefeitura, acrescentou animadamente: "E não é só isso. Várias cidades do país estão nos procurando, querendo aprender com nossa experiência. São João do Morro está se tornando um modelo de renovação e ética." Luísa ficou sem palavras, emocionada com o impacto que suas ações haviam causado. Foi Maria das Dores quem quebrou o silêncio, sua voz carregada de uma emoção rara. "Sabe, minha jovem, sempre fui conhecida como a fofoqueira da cidade, mas agora entendo o poder que a verdade tem. Não precisamos mais de cochichos e rumores. Podemos falar abertamente, sem medo." As palavras de Maria tocaram a todos profundamente. Era verdade. São João do Morro havia se libertado não apenas da corrupção, mas também do medo e da desconfiança que por tanto tempo haviam envenenado as relações entre seus habitantes. Enquanto a reunião continuava, discutindo os próximos passos para o futuro da cidade, Luísa se viu refletindo sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Tudo começara com um cachorro fiel, guardando um túmulo e um segredo. E agora, aqui estavam eles, reconstruindo não apenas uma cidade, mas a fé na humanidade e na justiça. O sol começava a se pôr,
quando Luísa finalmente se despediu do grupo e começou sua caminhada de volta para casa. As ruas de São João do Morro, antes sombrias e cheias de segredos, agora pareciam brilhar com uma luz própria, reflexo da honestidade e esperança que haviam sido restauradas. Ao chegar em casa, Luísa se sentou na varanda, Guardião deitando-se aos seus pés. Juntos observaram as primeiras estrelas surgirem no céu. O velho cachorro soltou um suspiro contente, como se soubesse que sua missão estava finalmente completa. Luísa acariciou a cabeça de Guardião, sentindo uma profunda gratidão. "Obrigada, meu amigo", ela sussurrou, "por nos ensinar o verdadeiro significado de lealdade e coragem." Naquela noite, enquanto São João do Morro dormia sob um céu estrelado, seus habitantes sonhavam com um futuro brilhante. Um futuro construído sobre os alicerces da verdade, da justiça e da união. E no centro de tudo, a imagem de um cachorro fiel, guardando não mais um túmulo, mas o coração renovado de uma cidade inteira.